por que, mano? Bolsonaro e o mito. Assim e assim. Uma regatinha pra mostrar que eu tô malhando. Beijo. Tchau, papai. Tá de vermelho, ó. Aqui, ó. Lula! O pessoal me mata. Brincadeiras à parte, bora pro vídeo. O que é melhor para os seus investimentos na eleição que a gente tá aí passando, tá? Eu sei que isso é um tema muito importante, se você investe, isso tá no teu dia a dia, é uma preocupação. Bolsonaro, Lula, né? Quem vai estar ali com os dois na economia? São 4 anos, né? Que a gente vai ter que aturar tanto um presidente, né? E aceitar o que o outro lado, né, a maioria escolheu, e também a equipe que ele vai trazer. Então a gente, nesse vídeo, vai passar aí um overview de bastante coisa que a gente viu aí durante os últimos 3 meses, mas antes disso, deixa aqui o curtir nesse vídeo para ajudar bastante gente a receber esse conteúdo aqui pelo YouTube e se inscreve no canal. Vamos lá! Primeira questão que a gente tem que falar aí é o que está acontecendo no mundo atualmente. Não adianta a gente querer eleger um presidente que não vai conseguir fazer ali algumas questões que muita gente acredita que é capaz simplesmente num estalar de dedo. O salvador da pátria, a gente precisa entender que ele não existe, né? A gente, quando olha aí os nossos, vamos falar aí, os nossos últimos 20 anos, né, de economia, a gente passou por diversos desafios, né? A gente tem ali a crise do subprime no mercado americano, a bolha dos imóveis, né? A gente teve uma grande crise, né, que em partes, né, foi criada pelo descontrole, né, de um líder do PT, e a gente tem outras questões também que o governo Bolsonaro passou, que foi o coronavírus. Então a gente tem durante, né, um mandato diversas coisas que acontecem e também uma herança que vem com o partido anterior. O Lula, no primeiro mandato, pegou ali uma herança do Fernando Henrique Cardoso, tripé econômico, diversas questões ali que favoreceram, né, a nossa economia a pegar um boom junto com a economia chinesa, né? A gente é um país que exporta muita commodities e a China cresceu muito ali nos anos pós-FHC e a gente teve ali, claro, que um governo tendo, do primeiro mandato do Lula, tendo ali uma herança legal com algumas questões, né, para a economia e favorecendo também, e também teve alguns méritos, né? A gente, quando olha a bolsa de 2002 ali para frente, a gente teve um mercado andando bastante, mas a gente tem que pensar ali nas entrelinhas o que favoreceu isso, né? E aí, quando a gente fala só dessa questão, a gente precisa pensar que, vamos lá, a gente está com o governo americano passando por uma das maiores crises de inflação, né, que a gente tem história do governo americano. A gente brinca, né? A gente dá aula de inflação, né? Porque o brasileiro aprendeu a conviver com inflação, a conviver com juros altos. E eles estão tendo que se adaptar, né, a um problema que eles mesmos criaram, né, que é um excesso de moeda, né? O Banco Central americano simplesmente jorrou muito dinheiro de forma barata no mercado, né? E isso gerou uma inflação muito forte e eles estão precisando agora retrair essa liquidez, né? Então, retraindo essa liquidez, eles têm feito um movimento de aumento de taxa de juros. E, queira ou não, esse aumento de taxa de juros do governo americano impacta o mundo inteiro, né? A gente, quando olha aí alguns países sofrendo muito, né? Quando a gente olha a balança comercial, o fluxo de dólares na economia, né, a gente precisa se atentar nessa questão que pode não ter um fim rápido, né? Quando a gente olha o Fed, o Banco Central Americano, ele dá indícios aí que o mercado pode demorar um pouco mais, né, do que vem sendo precificado até essa situação ela melhorar. A gente tem um benefício, né, que a gente é um grande exportador de commodities e as commodities estão lá em cima. Então tem muito dólar entrando que facilita um pouco, né, esse manejo do fluxo cambial brasileiro. Mas é algo que a gente precisa estar monitorando. Então Estados Unidos é uma questão. Estados Unidos crescendo forte, né, a gente vê aí grandes polos no mundo crescendo. Então isso acaba sendo bom para o próximo governo. Uma outra questão, Europa, né? A gente tem diversos dados que mostram, né, que a Europa vem desacelerando muito forte e vai passar por grandes problemas nos próximos meses, principalmente quando a gente olha essa briga que teve entre Rússia, briga para não falar guerra, né, entre Rússia
e Ucrânia, que deve gerar uma escassez energética muito forte em países da União Europeia. Energia, a gente tem que pensar que cascateia em todos os produtos. Quando o preço da energia sobe, o preço de todo o produto para ser produzido, que é utilizado a energia, também sobe. Então, uma inflação muito alta leva a um consumo muito menor. E a gente sabe que a Europa por mais que não seja o maior, né, polo consumidor do mundo, é relevante sim. E a gente tem visto aí alguns cenários de alguns bancos europeus alavancados, né, com uma exposição muito alta e um patrimônio um pouco reduzido. A gente está falando isso de Credit Suisse, que saiu aí nos últimos dias, né, que pode vir a precisar de um resgate do Banco Central Suíço, e também do Deutsche Bank, né, que é como se fosse ali um banco do Brasil lá na Alemanha. Então a gente tem esse cenário, né, que pode vir a acontecer e que precisa estar no radar. Depois a gente tem uma economia chinesa desacelerando, né? A gente tem um lockdown permanente, diversas coisas acontecendo lá que levam a uma desaceleração de uma economia que precisa, né, se fortalecer e crescer muito para fazer, né, toda a roda econômica girar. Então a gente, quando fala do cenário para os próximos anos, a gente tem algumas coisas desafiadoras que tem que estar no radar. Não é que tem que ter medo, né? A gente fala que o risco ele tem que ser precificado e a gente precisa saber trabalhar com ele, né? A gente não pode mensurar um risco de forma aonde ele possa contaminar toda a nossa carteira de investimentos. Mas são questões pontuais que tanto Lula quanto Bolsonaro vão herdar, né? E são riscos a serem analisados. Dito isso, vamos ali à segunda parte. E aí, quando a gente está falando, né, de investimento, a gente vai falar muito de bolsa de valores, que é aqui o nosso dia a dia, né? Tanto na Online Traders quanto nos outros braços de negócios, e eu sei que é um tema que te interessa. A gente, quando fala de bolsa de valores, a gente fala muito de expectativa. A gente não está falando muito da realidade atual. Então, se a expectativa ela é de um controle maior de gastos, um controle, né, dessa parte das finanças públicas, em a gente privatizar algumas empresas para ter mais caixa, para pagar mais investimentos e não simplesmente aumentar custos, a gente está falando de expectativas que podem estar alinhadas ou não com os investidores, e não só os investidores nacionais, os investidores internacionais, porque eles estão comparando o Brasil não com a Argentina, eles estão comparando o Brasil com pares de mercado emergente que eles vão mensurar risco e retorno. Basicamente isso, tá? Então, quando a gente fala de bolsa de valores, a gente está falando de projeção. E o que se conhece desses dois candidatos? Eu vou tentar ser o mais soft possível, tá? Deixa teu comentário aqui nesse vídeo para xingar, para falar aqui alguma questão que tu defende um cara X, o cara Y, mas a lógica aqui é falar o que eu, Maicon, vejo, né, com a minha experiência desde 2009 no mercado, né, a gente pegou alguns governos do PT e pegou o último governo do Bolsonaro e entende aí um pouco a cabeça do investidor. O Bolsonaro, ele tem aquele jeitão dele, não vai mudar. A mesma lógica de tu querer mudar teu pai, porque tu não concorda com alguma coisa que ele fala, né? Ele tem aquele jeitão. Então, o mercado aprendeu a lidar com o jeito do Bolsonaro. Até não concorda em algumas coisas, mas aprendeu a lidar. Benefícios, né, ou acertos que o Bolsonaro fez em ministérios estratégicos, como na parte de infraestrutura, como o Tarcísio agora, né, que é o ministro da parte de infraestrutura, que fez um trabalho espetacular. E agora, né, ninguém precificava, está indo para o segundo turno e indo muito forte, né? Uma outra questão que a gente tem que olhar, a parte da economia. Quem que é os parceiros, né, da parte econômica de ambos os lados, né? O Paulo Guedes, muita gente discorda de muitas coisas que ele fala, né, mas teve acertos muito fortes pontualmente. A gente, quando olha o mercado mundial, né, a gente tem ali um acerto muito cronometrado, né, entre privatizações, né, então a gente descentralizar alguns mercados,
jorrar mais dinheiro para o mercado, fazendo algumas reformas, tentaram outras, né, mas não conseguiram passar porque faltava apoio, eu já vou falar isso na sequência. Mas acertou muito bem, né? A gente tem visto aí, a inflação subiu muito rápido no Brasil, aumento de juros conseguiu conter, a gente tem visto aí deflação nos últimos 3 meses acontecendo e algumas casas aí já precificando um PIB muito maior, que é a riqueza gerada pelo país, e uma inflação menor até o último mês desse ano. Tá? Então, quando a gente fala de Bolsonaro, a gente não fala só de Bolsonaro, a gente fala da equipe econômica que o Bolsonaro teve uma inteligência em trazer. Teve alguns ministérios que não deram certo, faz parte. Se tu é empresário, pense, e não for, pensa como um. Você contrata 20 pessoas, as 20 pessoas não vão dar certo. Faz parte de um gestor aprender a trabalhar com isso e algumas pessoas não vão dar certo. E aquelas que dão certo, você potencializa elas. Então ele teve o mérito de fazer isso com alguns ministérios estratégicos. E o mercado entende já a cabeça do Paulo Guedes, né, essa lógica de enxugar o gasto do Estado, buscar uma arrecadação maior, né, com meios que o mercado pode ter, não via simplesmente de aumento de juros, mas um exemplo, né, como o Pix, que trouxe muita gente da informalidade para o mercado real, né? Isso aumentou com certeza, né, a parte da arrecadação de impostos e o mercado já entende ele. Então isso é uma continuidade das melhorias que o mercado gostou. O mercado gostou, isso é importante a gente falar. No primeiro turno, uma outra questão super importante para quem vai governar. O presidente, ele não é um cara com mandato para fazer o que ele quer. Ele não é um cara com mandato para fazer o que ele quer. Ele precisa do apoio de deputados e senadores para conseguir passar reformas. A direita, né, e a centro-direita conseguiu passar um palanque gigantesco de pessoas alinhadas com esse viés. Então uma reeleição de Bolsonaro, ela é muito mais favorável para reformas, para conseguir passar, né, questões como uma reforma tributária que preste, que as que apareceram até agora, né, a gente sabe que não foram as melhores, e outras reformas que a gente sabe que pode vir ali acontecer. Tá? Então isso é o que já se conhece, né, do mercado e a continuidade dele. Agora a gente vai falar do Lula. O que se conhece do Lula? Primeiro mandato, que foi relativamente bom quando a gente olha mercado de bolsa de valores, uma continuidade, né, do governo Fernando Henrique, né, conseguiu ali fazendo a carta, né, aos poderes, manter o tripé econômico, trazer a confiança que o mercado queria, porque todo mundo achava o Lula um louco, essa que é a grande verdade, participou de diversas eleições e sempre foi o cara lá que estava perseverando, né, mas todo mundo tinha ele como um louco. Mas ele conseguiu adquirir a confiança e ele é um cara muito articulador, né? Então ele é bem visto em rodas, né, de articulação, principalmente em países com viés mais de centro-esquerda, né? Então isso já acaba por a gente ter muito claro, né, um alinhamento, né? Se você tem um alinhamento, por exemplo, com países mais socialistas, com países que o crescimento do governo ele é muito mais pautado por gastos do governo em um estado, né, o Brasil em si, investir muito mais e gastar mais dinheiro para crescer, ao invés de melhorar o ambiente para empresas investirem e gerar um crescimento, o PT ele é o governo, né, que você deve ser mais alinhado. Mas a gente tem sempre que falar que com benefícios, né, sempre com um lado mais fácil, sempre vem algum peso, sempre tem uma conta a ser paga. Pensa o teu cartão de crédito. É muito fácil, cara, tu passar o cartão de crédito. Eu quero comprar um carro aqui, tem um limite de 100 mil reais. Vou ali, vou comprar esse carro, vou parcelar e essa é a verdade. Você pode fazer isso. Mas tu vai conseguir pagar a conta? Quem que vai pagar essa conta? Você vai ter que arranjar o seu pai para pagar a conta, você vai ter que arranjar um tio para pagar a conta, vai ter que jogar conta na ex-mulher. Você precisa ter como pagar essa conta. Então a gente fala que promessa até papagaio faz, né? E a gente sabe que governos, né, com o governo do PT, e aqui é uma opinião pessoal,
Pode me xingar aqui embaixo e eu vou debater com cada um de vocês. Tá? O governo do PT, a gente sabe que não tem uma clareza para onde vai na economia. Né? Falou que vai desprivatizar a Eletrobras, né? Diversos investidores. Tu que tens aí o teu FGTS que não rende nada por ano, pôde investir em Eletrobras e está ganhando um dinheiro, pelo menos até o momento. Né? E mostrou ali que o formato era muito mais à esquerda radical do que centro. Então o mercado ele tem um pouco de medo desse Lula. Esse Lula radical à esquerda. Então, quando a gente fala de Lula, PT, a gente está falando de um cara um pouco mais radical e que o mercado não entende ainda porque o PT ainda não divulgou nem o plano econômico para os próximos 4 anos que o governo vai ter. Então isso é um desafio, né? E deve ser ponderado. Então a gente falou um pouco dos dois e agora a gente vai ali para os setores que devem se beneficiar de forma super rápida aqui, tá? Me acompanha até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai valer a pena. Recentemente a gente teve uma reunião aí com diversas gestoras, né, do mercado que administram aí, se a gente for juntar todo mundo, mais de 40 bilhões, né, de clientes que investem seu dinheiro com a gestão deles. E a gente viu ali que o mercado ele está trabalhando com um cenário base de ou Bolsonaro, uma continuidade, ou um Lula precisando fazer um aceno ali ao centro, né, mais como um Alckmin, um PSDB na economia. Né? Então, o que a gente vê ali com esses dois cenários possíveis, né, de eleição que a gente tem com Bolsonaro e com Lula? Bolsonaro, vamos lá. Primeiro que com ambos no governo, a gente tem um setor bancário, né, que pode se beneficiar muito. Né? A gente viu no governo Lula, eles são muito contra os bancos, mas os bancos nunca ganharam tanto dinheiro nos governos do PT. Né? E também tiveram ótimos ganhos, né, com continuidade de negócios, mantendo algumas regras, né, com o governo Bolsonaro. E a gente tem uma precificação nesse momento dos bancos que se torna muito atrativa, principalmente em algumas questões de bancos específicos. Então, bancos é uma oportunidade em ambos os candidatos. Uma outra questão, a gente fala muito do setor agrícola, né? Bolsonaro tem uma bancada muito pró-agro, né? Os próprios ministros defendem bastante um agro muito forte e a gente fomentar muito o mercado de agro. A gente tem algumas empresas negociadas na Bolsa que têm exposição ao agro, mas o Banco do Brasil, ele tem ali dentro da carteira dele e dos bancos que a gente tem negociados em Bolsa, o Banco do Brasil ele é o que mais tem uma exposição, né, ao crédito agrícola. Então pode ser ali uma exposição intermediária, né, pensando aí numa evolução dessa carteira. E quando a gente fala em Bolsonaro, a gente está falando de Paulo Guedes, a gente está falando de possíveis privatizações, e o que a gente viu até essa semana, né, setores onde existe uma concentração do Estado, né, empresas estatais, essas empresas elas subiram muito rápido. Né? A gente teve empresas subindo 15%, 17%. Então são empresas que o investidor pode se beneficiar, porque existe uma lógica de redução do Estado, de parcela do Estado, nesses setores que são controlados pelo governo. Né? Então essas empresas elas podem ser vendidas em sua totalidade ou em parte se forem estratégicas. Então, bancos, próprio Banco do Brasil, isso não é uma recomendação, estuda a empresa se você for investir, e também setores aí onde a gente tem uma exposição estatal, né, como saneamento, parte elétrica. E com o Lula, né, quem que a gente pode olhar, né, como uma carteira que faça sentido, né, de investimentos? A gente, quando olha um mercado expansionista, a gente está falando em dar muito dinheiro para o mercado, em fomentar o gasto das famílias, né? Então a gente tem, por exemplo, o varejo, que sofreu muito nos últimos meses, como exemplo o Magazine Luiza, Via Varejo, né? Que podem se beneficiar de um governo expansionista. Uma outra questão que a gente tem são empresas de educação que são negociadas na Bolsa, né? A gente viu um boom muito grande com os governos do PT, com o FIES. Muitas empresas ganharam muito dinheiro com financiamento estudantil, né? Claro que as pessoas se beneficiaram de entrada em faculdade, mas muitas matrículas foram possíveis por causa de financiamento estudantil. E a lógica do PT é: vamos fomentar
né, o mercado, enxurrar o mercado, fazer as pessoas conseguirem crédito para conseguir ter casa, ter estudos. Então isso pode beneficiar muito bem setores que são ligados à parte de educação. E um outro setor também que pode se beneficiar, que é um setor muito cíclico, é o setor ali de construção civil. Né? A gente não pegando ali algumas empresas onde a gente tenha um padrão A, né? Aqueles apartamentos ali de 1 milhão, 2 milhões, mas empresas que são negociadas na bolsa que tem um padrão ali um pouco mais B e C, né? Por Minha Casa Minha Vida, que agora é a Casa Verde e Amarela, sei lá o nome que estão usando, né? Cada governo usa o seu. Então a gente tem ali alguns setores que podem se beneficiar, né? Tanto com Bolsonaro e outros que podem se beneficiar com o próprio Lula. No cenário de Lula, eu não deixaria de ter alguma coisa em dólar. Né? E aí não é ser medroso, não é pensar que a gente vai virar uma Venezuela, mas é que existe a possibilidade de um governo socialista, né, pensando em expansão monetária, sem controle de gastos, levar a gente para algo como acontece numa Argentina. A gente não precisa olhar a Venezuela, a Argentina já seria péssimo, péssimo, muito péssimo, e a gente tem uma oportunidade aí de comprar dólar e também se proteger de um cenário extremo de uma esquerda no poder. Fechando o vídeo, né? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu quero que tu deixe aqui no teu comentário, porque eu vou estar comentando empresa que tu acha que vai se beneficiar com Lula e empresa que tu acha que vai se beneficiar com o Bolsonaro no governo. Tá? Uma outra dica que a gente vai pedir, vota com consciência, a gente tem um segundo turno, uma polarização extrema, né? O debate é válido, vocês podem xingar aqui no comentário, né? Se o YouTube não censurar o xingamento, a gente vai estar debatendo. A lógica é a gente conversar, né? E como povo a gente conseguir evoluir mesmo com as diferenças, né? Não tem essa de quem vota no PT é nordestino, então tinha que separar. Quem vota no Bolsonaro é do Sul, então o Sul tinha que ser um país só. A lógica é que ou a gente está muito bem junto ou a gente está fudido todo mundo junto. Eu sei que o vídeo já acabou, né? Mas, cara, se inscreve aqui no canal, né? A ideia é que a gente agregue, de alguma forma, algum conteúdo na tua vida e encaminhe aí para as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse vídeo. Vamos lá!